Belém, Manuel Belém. Eu tenho 63 anos. A grande competência de você, como pai, é criar amigos para a sua velhice. Então, isso é uma coisa que eu queria frisar. Mas, enfim, eu sou físico, eu tenho especialização na GV em marketing, sou conselheiro de administração pelo IBGC, mas eu não gosto só de estudar, né? Eu gosto de esportes, então eu fiz muita coisa interessante na vida. Eu fiz remo, karatê, andei de kart, voo à vela, enfim. Então, vocês imaginam que juntando essa metodologia científica com esses esportes aí, dava uma receita muito boa para se tornar um astronauta. E por volta dos anos 2000, eu me candidatei ao segundo astronauta brasileiro. Eu era um dos bons candidatos, mas infelizmente o programa espacial brasileiro capitulou e foi interrompida a seleção do segundo astronauta. Aparentemente esse sonho deu uma hibernada, mas ele ressurgiu por volta de 2005, quando tinha a possibilidade de se fazer um voo suborbital. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é um voo suborbital. Bom, um voo suborbital, imagina o seguinte, você já viu o golfinho no mar? Ele sai daqueles saltos, né? Então, um voo suborbital é exatamente isso, só que ao invés de mar você tem atmosfera, né? E ao invés do golfinho, uma espaçonave. Então, ela sai fora da atmosfera e reentra novamente. Então, durante esse período que ela fica do lado de fora, né, o golfinho tem a sensação de como viver num mundo em que não é o mundo dele, tá certo? Então, o voo suborbital é exatamente isso. É o mesmo voo que faz um míssil balístico intercontinental. Ele sai da atmosfera para poder andar mais rápido para chegar no alto. E por volta de 2005, apareceu essa oportunidade com a X-Corp, que na época era uma empresa que competia com a Virgin do Richard Branson. Acho que vocês devem ter visto muita coisa na mídia a respeito disso. Tinha uma empresinha menor, eu me predispus a fazer esse voo suborbital, e para isso a passagem custava cerca de uns $100 mil, então para isso eu bolei um crowdfunding para eu poder fazer esse voo, né? E quando eu fui buscar algumas referências com a NASA, o pessoal achou extraordinário e me convidou para um congresso mundial para apresentar esse projeto. Eu tive lá minhas dúvidas de ir, né, porque era um congresso da área aeroespacial, que não é uma área que eu milito, mas acabei indo para o congresso e nesse congresso foram 3 dias excepcionais. Eu tive a oportunidade de conviver com o Neil Armstrong. Nós vamos para da mesma mesa. Para quem não viveu a época aqui, eu acho que tem muita gente aqui, o Neil Armstrong é o sujeito que pisou na Lua, o primeiro homem que pisou na Lua, e alguns meses antes dele morrer, a gente teve essa possibilidade. E nesse congresso eu acabei sendo convidado para fazer parte de um comitê de educação. E nesse comitê de educação eu conheci um método que era usado nos Estados Unidos e que tinha um sucesso muito recente, chamado STEM. STEM é um acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É uma metodologia que visava estimular o aprendizado dessas matérias, né, da coisa científica, da metodologia científica. E nesse congresso lá tinha a moça que tocava isso nos Estados Unidos, que era a Pamela Gay. Ela apresentou o projeto, eu me apaixonei. Não pela Pamela, né? pelo STEM. Eu fiquei apaixonado exatamente pelo quê? Porque eu percebi que se eu tivesse experimentado esta metodologia quando eu era aluno, eu seria uma outra pessoa
eu teria exercitado minhas habilidades socioemocionais, as minhas inabilidades, que é muito importante você exercitar isso antes de ser adulto, né? Porque é totalmente diferente. E eu fiquei muito entusiasmado, não esqueci a ideia do voo suborbital, aí acoplei as duas coisas. Peguei um projeto da NASA, fiz uma salada entre o voo suborbital e eu levar os experimentos das crianças e fundei a Space Trip for Us, que era uma startup cujo objetivo é ser uma agência espacial para viabilizar projetos estudantis, né? Mas a coisa interessante é o seguinte, eu trabalhava até então com planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios, né? Eu não falei quando eu me apresentei, mas eu sou um expert em planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios com uso intensivo de tecnologia, né? Então isso era o que eu vim fazendo durante toda a minha vida, montando as primeiras fábricas de microcircuitos no Brasil, trazendo internet, backbone, todos esses projetos inovadores, né, que nunca, pioneiros, que eu quero dizer, era isso que eu vinha fazendo. E, de repente, eu me encanto por isso, monto essa empresa ainda quando eu estou nos Estados Unidos, venho para o Brasil com a pretensão de que eu iria resolver o problema que é grave, eu não sei quanto vocês têm ideia disso, mas um dos maiores problemas no Brasil é a evasão escolar, principalmente no ensino médio, gente. Isso significa que o sujeito começa a vislumbrar alguma coisa e ele vai embora, né? Aí depois as pessoas reclamam que não entende o que fala. Não entende o que fala porque não teve escola, né? Então, eu tinha lá uma visão inocente de que ia trazer a solução para o país com essa metodologia. Bom, enfim, era uma postura muito inocente, porque foi muito difícil vender isso para as escolas. Para fazer esse programa dentro das escolas, eu tinha 8666, né, que você precisa estar licitado, enfim. Eu acabei fazendo isso. Fizemos esse programa com uma escola pioneira, bilíngue, em São Paulo. Fomos lá, primeira página do Estadão de domingo, com esse programa, numa única escola. E assim, né, hoje em dia, ser primeira página do Estadão sem ser corrupção, não é né? Eu dizia para os meus filhos que eles sempre tinham que se orgulhar disso. E esse projeto começou a alavancar outros movimentos, e eu acabei esquecendo. Não sei se vocês entendem o que é isso. Eu esqueci que eu fazia planejamento estratégico. Eu fui, sem querer, a minha agenda não tinha mais nada de planejamento estratégico. Eu fui me envolvendo com essas coisas de educação. Eu não precisei de nenhum treinamento. Isso estava lá dentro, isso estava atávico, né? Então, houve uma ruptura, houve uma mudança na minha vida quando eu passo por esse processo aí de ser apresentado para essa metodologia, né? E assim, eu estava atrás de um outro sonho, que não morreu, né, esse outro sonho. Eu ainda fui, até janeiro do ano passado, candidato ao astronauta lá do projeto Mars One, quer dizer, isso não morreu, mas abriu a possibilidade de eu exercitar algo que estava quase no meu DNA, né? Então, assim, a gente tem que estar muito alerta para não fechar as janelas, porque às vezes as coisas, isso ressignificou a minha vida, né? Que até então eu achava sempre, eu questionava, né? O que é fazer um planejamento estratégico, um business plan? Um business plan é uma brincadeira que você faz com um instrumento matemático que nem você acredita, mas que ele tem consistência matemática. É verdade, gente, ele tem consistência matemática. Então isso dá base para o sujeito que comanda a empresa dizer assim, olha como tem consistência matemática. E aí sai todo mundo brincando em cima daquele negócio, chamando isso de trabalho, né? Então, isso sempre é um negócio que eu questionei muito, muito intensamente. Então apareceu essa oportunidade. E no que consiste esse método, né? É uma coisa bastante simples. Na verdade, você reúne alguns alunos com um professor, de preferência um professor que eles escolham, não é um professor goela abaixo, não?
e eles passam a fazer um programa extracurricular, não tem nada a ver com inserção no currículo, extracurricular. Esse programa geralmente é um desafio que tem início e data final, né? E deadline. Né? E o que nos interessa, contrariamente ao que interessa em todo o programa educacional, não é o que ele vai entregar aqui na data, é o processo. Então, esse programa não é para passar no vestibular, não é para tirar ponto a mais na nota, não tem nota, não tem aula, não tem professor. O professor, junto com os alunos, é um dos participantes da equipe. Então, geralmente, isso é um desafio. Eu prefiro escolher desafios mundiais, porque aí você tem como se parametrizar com outros países do mundo e tem como fazer esse intercâmbio, né? E é um desafio que vai o quê? Trabalhar desenvoltura no aluno, atitude no aluno e no professor, tá? Essa é a coisa importante. É muito bom que o professor não seja um professor que tenha reconhecido saber, porque assim o aluno consegue, ao invés de olhar para o professor assim, ele consegue olhar para o professor na mesma altura. Tá? Isso é muito importante. Na educação, é o sujeito fazer um engajamento. Esses caras têm uma fome. Vocês, quando olharem para uma criança, não olhem para essa boca, olhem para essa aqui. Isso aqui tem uma fome louca. Ela quer saber o que você vai trazer para mim de novo. Conta, é uma novidade, é isso, eu quero. Se você alimentar e alimentar bem isso, ela vai se sentir engajada. Ela vai saber ter atitude. A gente ensina a construir conhecimento coletivamente. Isso aqui que a gente está fazendo é construção de conhecimento coletivo. Você não vai encontrar num livro, você vai só encontrar aqui, nesse instante. A gente ensina conduz, né? Eu não gosto da palavra ensinar, mas conduz a lidar com conflitos dentro do projeto, né? Porque senão você não vai saber fazer isso quando você começa a trabalhar. Isso é um problema, gente. 80% da energia dentro de qualquer atividade hoje é gasta porque as pessoas não sabem se relacionar. Então, o intuito, a missão dessa metodologia é fazer o quê? É criar um relacionamento na tríade aluno, pai e professor com um link absolutamente emocional. É fazer uma jornada socioemocional com eles, apoiado num determinado programa que não tem um carrinho modelo para chegar no final. Existem equipes que não conseguem fazer o carrinho andar, mas aprenderam muito mais do que aquela que comprou o chassi. E a gente precisa disso, efetivamente. Essas são as pessoas que vão poder transformar o país. Tenho certeza que não é nenhum presidente. Eu sempre brinco, se Jesus Cristo desce da cruz, assume o Brasil, dali a um mês ele volta, faz uma coletiva e diz, gente, eu não sabia que lá era uma moleza. Entendeu? Porque isso aqui é muita gente acreditando que existe uma solução para ser terceirizada, e não existe. Então, assim, é o seguinte, quem for pai, professor, aluno, tio, avô, por favor, lembre-se sempre disso. É muito importante você engajar o cara, porque quando você engaja, você acha o que ele tem de bom dentro dele, que é muito fácil dele desenvolver. Tá? E com isso, certamente, não tem a menor dúvida que a gente vai ter uma convivência melhor, porque os relacionamentos terão outras bases. Não vai ter um professor para metrificar o que o outro sabe, vai ter um professor para auxiliar a galgar um espaço. Não vai ter um pai para conferir a nota, vai ter um pai que vai ouvir do filho o seguinte, eu preciso melhorar em redação, você recomenda o quê? Que eu faça a leitura, que eu vá à biblioteca? Isso é muito mais importante do que repreender um filho. Né? Eu não sabia, mas, por exemplo, eu só descobri depois do STEM que eu já fazia STEM com os meus filhos. Não tinha essa história de que horas você vai dormir, que horas eu vou chegar do baile. Gente, isso é louco. É que é a hora que você quiser, porque se o baile estiver ruim, você vai querer voltar às 11. E se você disse que podia voltar às 2 da manhã, o cara fica até às 2 da manhã numa porcaria porque ele quer aproveitar. Isso não é ensinar, entendeu? Você só ensina fazendo o outro se sentir dono do nariz. Essa é a minha história.